Quero aqui agradecer aqui. O Júnior mandou a pergunta: quais as chances de um SCOB se destacar sem um forte investimento em inteligência de dados? O que é destacar, né, Júnior? Assim, você tem condição de fazer um trabalho num scope menor, por exemplo, trabalhando em cima de um Excel, total condição. Né? Vai dar um pouco mais de trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas, cara, para você fazer uma virada de curva, para você levar a profundidade, porque assim, o teu cliente aos poucos vai demandar mais. E se você quiser mais carteira, tu tem que tomar na mesma decisão, na mesma velocidade, com o dobro de clientes. Para isso, o dado vai ser fundamental. Então você tem que se estruturar, cara. Aí eu vou só complementar um pouquinho. É, estive no SCOB por bastante tempo. O SCOB tem uma dificuldade muitas vezes com a quantidade de CRMs que se trafega dentro. Então ele tem, para uma carteira, tem um CRM específico, depois para outra outro, depois para outra outro. E esses dados ele acaba não se conversando. Então aí você tem que ter um banco muito bem estruturado. Então, eu acho que essa pode ser uma dificuldade, complementando um pouco do que o Luiz falou. É o que eu sofri no passado. É por isso que aí entra um outro time super importante, que eu sei que não é acessível a toda qualquer empresa de cobrança, mas tem que começar a pensar, que é a engenharia do dado. Não só a ciência na análise, mas a engenharia, a forma como você vai estruturar isso. E aí a gente volta lá em 2010, quando começou a estruturar a área de planejamento dentro dos escritórios de cobrança, era muito voltado para o perfil do bom pagador. E aí a gente falava de inteligência de dados, mas não estruturar dados. Então eu sinto que quanto maior for a quantidade de CRM que você tiver dentro do escritório de cobrança, maior vai ser a dificuldade desses dados se falarem para você poder criar uma boa jornada. Essa é um pouco da minha visão, complementando um pouco o que o Luiz está dizendo. Só fazer um gancho aqui para fazer um merchan. O que a Actacob consegue proporcionar aos nossos clientes de centralizar os dados, já que ele tem integração com diversos players de mercado e você consegue centralizar dentro de um só. Perfeito. Aproveitei só para fazer um... Isso aí, Pedro, a gente precisa faturar. Precisa faturar. Uma mão lava a outra, né? Uma mão lava a outra. Aqui o Alan mandou mais uma pergunta. Como foi a conversão das operações? Mercado para a cobrança analógica para o digital. Quais foram os principais desafios? É que na verdade a gente não fez uma conversão do analógico, né? Que aqui já surge digital, né? Mas vou tentar trazer então a visão do Luiz, né? Que veio da cobrança analógica e foi para digital. Foi terrível, cara. Porque assim, eu sou advogado. Minha cabeça era zero exatas. Eu vinha daquela coisa, ainda há pouco vi uma pergunta sobre a questão do emocional da comunicação. Eu era total coração nessa operação, né? E aí você começar a trabalhar com uma questão exata, mesmo em cima de sim, não, foi muito difícil, né? Mas é uma questão de mindset que você tem que tratar. Feito isso e superado esse obstáculo, que não é simples, tá? Você tem que pensar de novo. Cara, como é que eu vou dizer assim? Você tem que pensar em você naquela operação. Eu, Luiz, quando a gente fundou a empresa, até meus 2 ou 3 primeiros anos de companhia, eu trabalhava junto com o meu time de atendimento. Eu fazia atendimento do cliente. Eu queria escutar o que ele estava sentindo. Desde se fosse uma crítica à minha jornada, ou minha comunicação que não estava assertiva, ou alguma dúvida. Por quê? Para sentir a dor dele. Porque eu precisava tornar, desde a minha jornada até a minha comunicação inicial, mais simplista e mais direta possível. Não adianta querer encher linguiça. Então, acho que isso que foi o mais difícil, né? Porque quando eu fiz aquela jornada cheia de informação, que é muito do que o call center faz, de fato, derramar informação em cima do cliente, numa jornada você perde tempo. Então, eu tive que tirar isso, tirar essa visão analógica que ele pergunta aqui, para uma visão mais objetiva e mais direta. Acho que foi a grande dificuldade, trazendo o cara que era advogado e trabalhar com exatas aqui.